No Não Desista de hoje, vamos até ao Algarve conhecer uma mãe que recebeu uma notícia devastadora. A sua bebé poderia ficar numa cama para sempre. Além disso, vamos mostrar-lhe a agenda semanal do Centro de Ajuda, a meteorologia e vamos mostrar-lhe o Dia dos Nossos Idosos no Lar Universal. Ligação em direto com a nossa Central Amigo 24 Horas. É já a seguir no programa Não Desista. Quando se persegue os sonhos, é como acrescentar à vida o tempero na medida certa. Quando você não persegue os seus sonhos e, consequentemente, você não os alcança, então falta o tempero, falta a medida certa para a sua vida ter sentido. E esse é o motivo pelo qual muitas pessoas estão frustradas, porque, infelizmente, não alcançaram os seus objetivos. Obrigado, produção. Eu ia preparar o meu copo com água, mas já está preparado. Bem, espero que você seja surpreendido também por este familiar que vai orar conosco e que já preparou o seu copo com água. Bem, eu tenho aqui comigo a minha convidada, a Nete, nesta manhã de terça-feira. Bom dia, Nete. Bom dia, Bispo. É um prazer muito grande estar aqui com todos. O seu copo com água não está preparado. Bem, a produção lembrou de mim, esqueceu de você. Mas daqui a pouco eu encho o seu copo com água. Nete, você vai estar lendo aí pedido de orientações através do iusdtv.eu? Sim, eu já estou aqui preparada para receber todos os comentários, os pedidos de orientações. Inclusive, já estou munida de vários pedidos aqui comigo. Por favor, ler um desses pedidos de orientação? Eu tenho aqui o pedido da Maria dos Açores. Ela diz assim: eu tenho dores de cabeça constantes, sinto mal-estar e sem forças para ir aos médicos, porque eles não descobrem as causas do meu sofrimento. Ajudem-me. Bem, nós sabemos que há problemas que são físicos, e quando o problema de saúde é físico, quer dizer, a dor, o mal-estar, e no caso, acompanhado por especialista ou especialistas, o problema é detectado, o problema é tratado e, consequentemente, é superado, provando assim que aquele problema, aquela dor, aquele mal-estar, aquele tumor, aquela infecção, o que seja, grave ou não, era físico. Então, se faz uso de armas físicas, o problema é resolvido. Agora, quando o problema é de origem espiritual, não quero dizer com isso que a pessoa tenha sido vítima de um ritual, de bruxedo, de praga, de maldição. Pode ter acontecido, pode ser que tenha acontecido, ou que a pessoa tenha sido vítima de um mal. Mas, independente da pessoa ter sido vítima de um ritual, de uma praga, de um bruxedo, ou coisa do gênero, ou não, a partir do momento em que você sente uma dor, um mal-estar, e essa dor, esse mal-estar não é diagnosticado, não consegue ser tratado e o mesmo vai aumentando e até gera outros problemas, você pode ter certeza. Ouça com atenção, você telespectador, você ouvinte, você internauta. Tenha certeza absoluta, o seu problema é de origem espiritual. E o que você tem que fazer não é se desesperar, não é tirar a vida, nem culpar os especialistas que não conseguem dar com o seu problema, com a raiz do problema. O que você tem que fazer é entrar em contato com um dos assistentes da linha Amigo 24 Horas, que está à sua inteira disposição, para que você seja devidamente orientado, porque hoje, terça-feira, é dia de saúde restaurada. A linha Amigo 24 Horas está à sua inteira disposição, o número é o 21... 836-8008. Em Nete. No caso desta internauta, qual é o nome dela, perdão? É a senhora Maria, lá dos Açores. Em Maria, por favor. Nós temos o centro de ajuda aí nos Açores, em diferentes ilhas, e você hoje, terça-feira, pode receber a unção com óleo, a imposição de mãos e a ministração da cura, o acompanhamento devido, e não terá que pagar nada. Porque nós sabemos, Bispo, que como ela relata aqui, que os médicos já desacreditam dela. Nós sabemos que muitas são as pessoas que passam por esse problema, que dizem que ela está inventando doença, porque não se acha diagnóstico. Então, lá na igreja, lá no Centro de Ajuda dos Açores, com certeza ela vai ser bem acompanhada. Bem, eu tenho aqui minha convidada também, em estúdios, que vai nos contar a sua experiência. É a senhora Alice. Boa noite. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa Não Desista e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Senhora Alice, fala para eles os problemas que a senhora tinha, que a senhora enfrentou e que lhe causou angústia, uma profunda depressão. Bispo, eu cheguei
num sofrimento muito grande. Eu tinha uma ferida no colo do útero, essa ferida fazia um mal-estar tremendo. Causava hemorragias? Causava hemorragias constantes. Essas hemorragias enfraqueciam todo o organismo, então a parte sanguínea foi mesmo muito afetada. Qual era o nível, no caso, do sangue da senhora? Eu tive uma hemoglobina de 7,2. 7,2? Exato. Quando o mínimo deveria ser... 11,5. 11,5 mais ou menos. Sim, senhora. Isso afetou com certeza a vida íntima da senhora, as Sim, hemorragias? muito. A senhora já estava casada? Já estava casada, tinha família? já tinha uma filha. Uma filha. Só que não ficou só por aí. Essa Não. hemorragia acabou gerando outros problemas. Além do problema no casamento familiar, os problemas foram se agravando de saúde. Foram se agravando, exatamente, porque daí começou a surgir miomas. Apareceu o primeiro mioma. Quer dizer, durante o tratamento, sendo acompanhada por especialistas... Sim, uma ginecologista particular, sem ser em hospital, eu ia às consultas do hospital, só que as consultas eram longas, demoradas de uma para a outra, e então eu comecei a ser seguida com uma ginecologista particular. Porque Urgia a senhora tinha urgência, a senhora tinha pressa de resolver aquele problema? Sim, Quanto? Porque eu estava a entrar num processo desgastante, exatamente. Não apenas fisicamente, desculpa interromper a senhora, que as hemorragias são horríveis, mas também emocional, psicológico, conjugal, familiar, profissional, porque a senhora também começou a se sentir fraca e com certeza a senhora não podia atender as necessidades da casa. Sem forças, porque uma pessoa que está com uma hemoglobina de 7,2 está sem forças e depois vendo-se doente, pior ainda, menos vontade tem até de... Qual o nome do marido da senhora, desculpa? Antônio. Senhora Antônio, a senhora disse que tem até vontade de desistir, de morrer, de partir. Chega àquele ponto que a gente diz o que está a fazer, o que é que anda, não é? Por que isto? Eu penso que o senhor Antônio desconhecia a senhora, né? Quer dizer, a senhora Alice, quando ela casou, era uma pessoa, se tornou mãe, feliz, realizada, tudo bem, estava tudo tranquilo, sempre houve amor entre vocês, comunicação, carinho, respeito, mas de repente quando começou a surgir a hemorragia, ou hemorragias, ele começou a desconhecer a esposa, porque a senhora começou a ficar debilitada, certamente começou a manifestar muita dor, um outro caráter, como tristeza ou irritação, ou isolação. Isolamento, ansiedade, porque vivia deprimida. Era aquela situação triste. Mas, senhora Alice, durante o tratamento que se descobriu, então, depois da hemorragias, o primeiro mioma? O primeiro mioma. E aí ficou só nenhum mioma? Não, bispo. Conforme eu ia fazendo as consultas regulares, fazia as ecografias e nessas ecografias ia aparecendo outro. O primeiro ia crescendo, aqueles milímetros. Que isso? Depois já apareceu o segundo, depois novamente no outro exame que fui fazer já estava o terceiro, o primeiro mais desenvolvido, o segundo, e ia continuando por aí. E na cabeça da senhora, eu estou buscando ajuda, os especialistas estão me ajudando, eu estou a fazer o tratamento e o problema está a aumentar? Estava a aumentar, e a doutora o que me dizia, a ginecologista, é que eles estavam a surgir muito rápidos, uns em cima dos outros, e que ia ser uma sequência, não sabia de quantos. E então eu ia ter que ir para uma cirurgia. E essa cirurgia me estava a angustiar mais ainda. Já, se os exames ginecológicos, por exemplo, esse processo de tratamento já é algo que molesta, que não é penoso, que afeta a mulher, né? A mulher já se sente mal, além de ser doloroso. É uma parte muito delicada nossa, pois sim. Exato. Quer dizer, era um conjunto de coisas na cabeça da senhora, no corpo da senhora, que fazia da senhora aquela pessoa que a senhora disse, triste. Desanimada. Irritada e isolada. Isolada, ansiosa. E aí a médica foi, com o tempo, ela me dizia que eu ia ter que ir para um bloco porque tinha que fazer cirurgia. Mas foi-me logo alertando que eu não ia ter mais filhos. E esse era um sonho que eu tinha.
Mas a senhora já tinha um? Eu tinha uma menina. Mas queria outra? Eu queria porque eu era sozinha. Eu sou filha única, não Entendi. tenho irmãos. E então eu não gostava que a minha filha sentisse o mesmo que eu tinha sentido, não é? E a senhora tem toda a razão, porque eu fui criado com 5, comigo 6. Era uma festa lá em casa. Festa, exato. Eu não sei, o Bruno, filho único também. Ah, vocês desconheceram como é uma festa, não sei a Nete. 2 irmãos. Pois bem, lá em casa era uma festa todo dia. Minha mãe já tinha um exército, meus pais já tinham um exército em casa. Mas desculpa interromper e fazer esse comentário. A senhora, então, queria que a sua filha tivesse um irmãozinho. Irmãozinho, sim, porque a gente pode ter amigos até na escola, os pais presentes como eu tinha, que tinham pais excepcionais. Parabéns. Mas faltava até aquele pica que a gente tem de irmão, não é? Sim, sim. O companheirismo, as brincadeiras. O meu mano, a minha mana, assim, eu não dizia, não, minha filha vai ter um mano, vai ter uma mana, vai brincar, vai... Mas não, o tempo ia passando e... O problema ia se agravando. O problema ia se agravando. E esse sonho chegou a ser ameaçado. Chegou. A senhora vai ser operada. A senhora vai ser operada e perca as esperanças de voltar a ter filhos. Exato. Foi isso que a médica ginecologista me disse. Bem, telespectadores, vocês disseram, agora aí mesmo em casa, no seu trabalho, você ouvinte que está nos assistindo através de uma das muitas emissoras que estão a transmitir o nosso programa aqui no continente ou nas ilhas, Júlio, a senhora Alice enfrentou e está a falar coisas que eu estou a enfrentar, que eu não entendo, que eu não aceito, mas que eu estou vivendo esse tormento. Eu preciso de ajuda. Então ligue para a linha Amigo 24 horas agora. Nós temos pessoas já preparadas para receber a sua ligação. A senhora Alice vai nos contar o que ela fez para superar tudo isso e muito mais. E hoje estar aqui com esse sorriso e ser uma pessoa realizada. O Bruno está aqui. Bruno, bom dia. Bom dia, bispo. A senhora Alice, ela prova que a reação dela é mais forte do que a ação do problema. E eu tenho aqui um comentário interessante, um resultado dos milhares de resultados que têm acontecido. A senhora Yolanda, que nos acompanha desde Luxemburgo, ela diz assim: estava com o meu joelho muito inchado, não conseguia movê-lo sem sentir dores. Tenho participado das orações com copo com água e fiz ontem uma unção com óleo, ou seja, ela esteve presente no centro de ajuda e recebeu gratuitamente o óleo consagrado. E ela diz assim: estou sem dores e já consigo mexer normalmente o meu joelho. Meu Deus do céu, fale, por favor, E é complete. importante essa pessoa entender que, independente da gravidade do problema, são sinais daquilo que ainda vai acontecer. Meu Deus do céu, paralíticos andaram, cegos enxergaram. Eu acompanhei o caso verídico de um senhor cego, já desde a sua infância, e que ontem em Alverca teve a sua vista recuperada, quer dizer, hoje vê perfeitamente. As pessoas ficaram assustadas diante dele, diante daquele milagre, e ele também, diante de tudo que ele estava vendo. Bem, pessoas foram curadas de cancro, de sida, de paralisia, de infecções, inflamações, pessoas que tinham vícios do tabaco, das drogas, pessoas que não dormiam e que de domingo para a segunda dormiram perfeitamente, voltaram na segunda-feira com um sorriso de orelha a orelha. Coisas extraordinárias estão a acontecer através do uso do óleo consagrado à Santíssima Trindade. Lembra aquele óleo que foi apresentado a Deus em oração em todas as reuniões e em todos os programas Não Desista? Em São João do Estoril, uma senhora me procurou hoje dizendo que a filha estava com hemorragias, fez uso do óleo e as hemorragias estancaram. Estancaram, e digo mais, ela certamente vai estar aqui um dia também no nosso programa, nos contando a sua experiência. Deixe-me falar com um dos assistentes da linha Amigo 24 horas, que está na central, lá na cidade de Vila Nova de Gaia, no norte do nosso país, é a Joyce. Joyce, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa, bispo. Tudo bem? Bom dia a todos. Estamos aqui, bispo, nessa fé. Como foi ontem? Os telefones já estão aqui nativos, os pastores estão a atender, Muito as bem. esposas também. Joyce, e já temos me no escute, total, por bispo, favor, 98 me responda ligações. uma pergunta, Joyce. Como foi ontem aí no cenáculo do Espírito Santo em Vila Nova de Gaia, os milagres? O que aconteceu, o que chamou a sua atenção diante de tantos milagres ali na reunião e pessoas que levaram óleo e já voltaram na segunda-feira nos contando para si, para a sua equipe aí,
de obreiros, de obreiras, para o seu esposo, bispo, a experiência. Foi maravilhoso, bispo. Foi grandioso mesmo esse dia. Pessoas que pela primeira vez colocaram os pés aqui no centro de ajuda, muitos até chegaram meio duvidando, mas quando viram o milagre, não puderam se calar, bispo. Viram na hora o milagre acontecer. E, bispo, não é só isso. Além do milagre que vimos aqui acontecer no centro de ajuda, também tivemos pessoas que ligaram aqui para contar para a gente. O senhor estava mencionando de pessoas que voltaram a dormir, tiveram boa noite de sono. Sim. Nós temos aqui uma senhora que ligou há poucos minutos. Conte-nos. É a senhora Joana Gomes, Sim. que ligou de Passo Ferreira para compartilhar conosco esse milagre que aconteceu com ela. Ela teve pela primeira vez no centro de ajuda no domingo, recebeu este azeite, fez o uso do óleo e pela primeira vez em 6 meses, bispo, ela conseguiu ter uma noite de sono excelente. Meu Deus ela do ligou céu. Aqui, bispo, não parava de rir de tanta felicidade. E agora sou eu e você que estamos rindo de alegria, Joyce. Tá vendo Sim, só? bispo, é muita felicidade. Porque é o nosso salário, é o nosso prazer Pois ver era isso que eu ia falar, é um Joyce. milagre. Como o Você pastor Bruno tirou estava a dizer, são sinais, a palavra mas são da sinais nossa gloriosos, boca. que não vão parar por aí, bispo. Nós não somos assalariados. Graças a Deus, nós, pastores do Centro de Ajuda, não somos assalariados. Não nos pagam para falar de Deus, ajudar as pessoas, porque as pessoas que nos ajudaram no Centro de Ajuda, tampouco eram assalariados. Por isso deram a vida por nós e nós damos a vida por vocês. Gostem ou não, creiam ou não, isso não vai mudar, é um fato e ninguém pode falar nada, porque é uma realidade. O nosso salário é ver você livre, realizado e feliz, para que através do seu testemunho, para que através da sua superação, para que através de você, outras pessoas também sejam ajudadas. Bem, Joyce, por favor, leia alguns desses muitos nomes, já incluídos no nosso livro de oração, por favor. Sim, bispo. Temos a senhora Maria Dias, de Lisboa. Tem uma filha envolvida no mundo da prostituição. Pede oração por ela. A senhora Conceição, aqui do Porto, pede oração para sua filha, que foi diagnosticada com cancro no intestino. E temos a senhora Maria Luísa, de Portimão. Tem fortes dores na sua coluna. Os médicos não conseguem solucionar o seu problema. E a senhora Lídia, de Fundão, descobriu que o seu esposo a tem atraído com um homem. E ela se encontra aflita, bispo, com a sua situação. Bem, e nós já estamos também aqui com o nosso copo com água preparado. Ótimo. E eu aconselho essas pessoas também, neste momento, preparar o seu copo com água, para depois unirmos essa mesma fé nesta oração, para que a vida delas venha a ser abençoada e transformada. Excelente. Muito obrigado, Joyce. Foi um prazer imenso ter você aqui conosco no programa Não Desista, nesta manhã de terça-feira. Bem, vocês estão vendo este elemento, não consideraria um elemento, mas este fruto, sabe o que é isso? Sabe? Uma espiga de trigo, né, senhora Alice? Uma espiga de trigo. O que é que tem a ver essa espiga de trigo comigo, Júlio? O que é que tem a ver essa espiga de trigo comigo? Tem tudo a ver. Queremos, se você diz, queiramos ou não, é um facto, porque talvez você diga, eu não quero saber, ou sim, eu quero, mas é um facto. A diversidade faz parte da nossa vida, é ou não é verdade? Superar as adversidades e obstáculos que enfrentamos, por vezes, é uma tarefa difícil e para muitas pessoas impossível. Mas nós estamos aqui para lhe ajudar a vencer a todos os seus desafios. Devemos, telespectador, você, internauta, ouvinte, por isso, reconhecer que precisamos de ajuda e lutar contra as adversidades que surgem na nossa vida. Só desse modo, lutando e com a força e a direção certa, é que conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Acompanhe esta matéria e eu já volto falando a respeito dessa espiga de trigo que tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver consigo. Por serem felizes. Ao contrário do que se pensa, a felicidade não vem da fama, da fortuna, nem de bens materiais. Vem de dentro. Tudo porque as pessoas têm uma visão mais positiva da vida e permanecem em paz consigo mesmos. A questão é como fazer isso. Não guarde rancor. Guardar rancor é prejudicial e pode causar depressão, ansiedade e stress. Trate todos com bondade e consideração. Tratar as pessoas com amor, dignidade e respeito permite construir relacionamentos mais fortes. Veja os problemas como desafios.
Seja grato pelo que já tem. Sonhe grande. As pessoas que têm hábito de sonhar grande são mais propensas a realizar os seus objetivos que aquelas que não o fazem, tudo porque a sua mente irá assumir uma atitude mais focada e mais positiva. Não se preocupe com as pequenas coisas. Fale bem dos outros. Não procure culpados. Não culpe os outros pelos seus próprios fracassos. Viva o presente. Acorde no mesmo horário todos os dias. Isso estabiliza o seu metabolismo, aumenta a produtividade e coloca-o num estado mais calmo e centrado. Não se compare aos outros. Concentre-se no seu próprio progresso. Escolha os seus amigos sabiamente. A miséria adora companhia, por isso é importante cercar-se de pessoas otimistas que vão incentivá-lo a atingir os seus objetivos. Não procure a aprovação dos outros. Fale menos e ouça mais. Cultive relacionamentos sociais, porque ninguém é feliz sozinho. Encontre a sua paz interior. Coma bem e de forma saudável. Faça exercício. O exercício aumenta os níveis de felicidade e autoestima. Viva com o que é realmente importante. Obrigado à produção do programa Não Desista, que através desta matéria acabou de orientar e educar a centenas e a milhares de pessoas, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa e, por que não dizer, em diferentes partes do mundo, através do iurdtv.eu, uma vez que o nosso programa pode ser assistido de qualquer lugar do mundo. Assim que você que tem um familiar na África do Sul, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, na África, em qualquer continente, ou aqui na Europa, já seja na Alemanha, no Luxemburgo, na Suíça, na Inglaterra, informe ao mesmo do nosso programa ser assistido ou da possibilidade do mesmo ser assistido através do iurdtv.eu. Eu tenho aqui a minha convidada, a senhora Alice, que fez um apanhado, uma ligeira introdução do que muito sofreu. Por quantos anos, senhora Alice? Por bons anos, 5, 6 anos. 5, 6 anos. Apenas recapitulando em consideração aqueles que não tiveram a oportunidade de participar desde o início do nosso programa, a senhora casou, constituiu família. Tinha uma menina. Uma filha. Sim. Mas aí começaram a surgir as hemorragias. Aí começou o problema da ferida do colo do útero. Foi aí que eu comecei a ter angústia, porque era uma mulher casada e que não era casada. O marido não era realizado e eu também não. Pois não. Aí essas hemorragias geraram depois miomas. Essas hemorragias foram gerando outros problemas e aí apareceram os miomas. O primeiro, depois vem um segundo e vem um terceiro e que ia pelos tratamentos, por tudo o que eu ia passando, o processo, a ginecologista me dizia que iam continuando a aparecer e que iam desenvolvendo o tamanho de cada um. A senhora entrou então em um estado de tristeza, de isolamento, de depressão e ao mesmo tempo de nervosismo. Porque a senhora se sentia impotente diante daquele problema, a senhora procurou especialista, a senhora foi acompanhada por pessoas competentes, sim, mas que, claro, atingiram os seus limites e chegaram ao extremo de dizer para a senhora falou há minutos atrás, senhora Alice, se a senhora tinha planos de ainda ter mais filhos ou de dar à luz mais filhos, esqueça, porque isso está fora de questão, você deve ser operada e isso já não lhe será possível. Esse sonho ou estes sonhos de ser mãe mais de uma vez, a senhora deve esquecer. Foi essa angústia maior ainda, bispo, porque além de me sentir doente e de estar completamente em baixo, eu tinha o sonho, o desejo de ter outro bebê. Agora, a senhora mencionou algo também que muitas pessoas que nos assistem ligaram para a linha Amigo 24 Horas, porque também estão a sentir a mesma coisa, que é uma fraqueza. A senhora tinha uma fraqueza. Tinha. Essas hemorragias que faziam a senhora perder sangue, fazia a senhora se sentir muito debilitada, muito fraca. E sim, até as coisas da casa, as tarefas da casa eram pesadas para a senhora. Eram difíceis, porque eu cheguei a ter uma hemoglobina de 7,2. Quando o mínimo seria 11, a senhora disse? 11,5. 11,5. Exato.
Que pensamentos vinham à mente da senhora? Bispo, naquelas alturas, quando a doutora me disse que eu tinha que ser operada, tinha que ir para o bloco de cirurgia e que não garantia que fosse sucesso, porque os miomas estavam a aparecer com um período curto uns dos outros. E o primeiro sempre aumentando, a senhora disse. O primeiro aumentando, o segundo a aparecer, depois a aumentar, e o terceiro a aparecer, o primeiro maior, o segundo maior. Quer-se dizer, a tendência que tinha era aparecer um, mas os outros iam sempre aumentando. Era esse o quadro clínico. E o pensamento da senhora era castigo, destino, provação, vou morrer, nunca serei feliz? É, porque no meio de dor, porque tudo isto fazia não só dor física, mas emocional, psicológica, era um trauma que vivia dentro do... Você vê que a dor transforma a pessoa de forma negativa, né? É. A dor modifica o comportamento, o humor. Se a pessoa é doce, a pessoa se torna amarga. Se a pessoa é alegre, a pessoa se torna triste. Se a pessoa é calma, a pessoa se torna agressiva, que foi o caso dela. Se a pessoa é sociável, a pessoa começa a se isolar. Até a capacidade de sorrir ela perde, né? Se você diz assim, Júlio, os especialistas já disseram para mim o que disseram para a senhora Alice. O que nós podíamos fazer, nós já fizemos. Agora, aprenda a lidar com o seu problema ou aceite o mesmo como destino, porque nós já não podemos fazer mais nada. Os especialistas não mentiram para si. Realmente eles fizeram e atingiram os seus limites. Mas saiba que você tem algo em si que pode contornar esta situação. E este algo se chama fé. Não, eu não creio em Deus, talvez você esteja dizendo, eu não tenho religião. Eu não estou a falar de religião. Eu não estou a falar de conhecimentos bíblicos. Eu estou a falar de uma certeza, de um pedacinho de esperança que há dentro de você, de ser feliz, de superar o seu problema. Então ligue agora para a linha Amigo 24 horas, desabafe. Nós podemos lhe ajudar. Quer ver? Eu vou provar para você. Senhora Alice, como é que a senhora tomou conhecimento do trabalho sério e transparente, eficaz, realizado pelo Centro de Ajuda aqui neste país há 23 anos e há mais de 37 anos em 176 países? Através da rádio. Um programa de rádio. Programa da rádio. Eu trabalhava pouco, mas fazia uma costura. E então, a trabalhar com outras duas colegas, uma me disse que havia um programa na rádio muito especial, e se nós ouvíamos. E eu disse, eu não, pois esse programa passa na rádio de Coimbra, às 6h30 da manhã, todos os dias. Na altura a senhora vivia em Coimbra? Na altura eu vivia a 40 quilómetros de Coimbra. Ok. E então eu disse para ela, eu vou ouvir a rádio às 6h30 da manhã. Mas aquilo me deu ali uma vida, não sei. Uma esperança? Foi ali porque ela disse, tem uns pastores que dão um ensino, que nos enchem com uma alegria de viver diferente. E eu fiquei curiosa. Então, quando eu fui deitar, eu peguei o meu rádiozinho e me acompanhou para o quarto. Aí, Bispo me lembra como hoje, já são uns bons anos que passaram. O meu marido me viu entrar no quarto e me diz, a rádio, tu na cozinha desligas, porque eu desligava tudo. Ele ligava e eu ia desligar. Qualquer ruído lhe incomodava? Me incomodava, eu não me sentia bem e eu desligava. Televisão, para mim, não fazia sentido. E agora a senhora levava o radinho para o quarto? E eu levava o rádiozinho para o quarto. Isto eu vivo presente. E é uma alegria muito grande que eu tenho isso. Então, às 6h30 da manhã, eu pus o rádio para tocar, para funcionar. E então me apareceu, sim, aquela voz amiga que foi o meu renascer. Não desista, o sonho pode ser realizado e tudo é possível. E eu parti para essa que tudo era possível. E realmente foi possível. A senhora foi ao Centro de Ajuda, colocou de lado o preconceito, o orgulho, as desculpas, a distância... Distância, 40 quilômetros. E eu queria aproveitar e mandar um forte abraço para todos que estão nos escutar de Coimbra, porque agora mesmo o nosso programa está sendo transmitido em direto através da rádio de Leiria, a Rádio Liz. E um forte abraço para todos vocês que estão nos assistindo através da TV Record. Bem, a senhora foi ao Centro de Ajuda, foi bem recebida? Muito bem.
comecei a praticar o que me era dito e eu comecei a agir a minha fé. Comecei a acreditar que tudo podia ser possível, que o quadro clínico que se estava a desenvolver naquela altura ia ter um fim. E foi só confiar, acreditar. Não foi fácil, porque ainda levou um tempinho para isto, pronto, se formalizar. Mas com as correntes, com unção com óleo, com tudo que me era ensinado, eu praticava. As correntes de oração são 7 semanas consecutivas. Na altura, né? Fazia-se a corrente da saúde à quarta-feira. Às quarta-feira. Hoje às terças-feiras. Então, a senhora passou a fazer a unção com óleo, a receber a imposição de mãos, a ministração da cura, continuava a acompanhar a programação através da rádio. Exatamente. Veja que a senhora já usava a fé da senhora. Quando a senhora ia aos especialistas, quando a senhora fazia o tratamento, tomava o medicamento, a senhora estava usando a fé. Quando a senhora passou a participar das reuniões do Centro de Ajuda, a senhora aliou a fé da senhora nos tratamentos dos especialistas agora a Deus. E paralelo aos tratamentos, paralelo aos medicamentos, agora a senhora recebia a unção com óleo, a imposição de mãos, participava de reuniões que lhe fortalecia, que lhe instruía, e o milagre aconteceu. Aconteceu mesmo, bispo. Como eu disse, eu depositei a minha vida nas mãos de Deus. Eu me entreguei. Eu não tinha nada a perder, só tinha a ganhar. E então essa energia cresceu dentro de mim. E quando menos eu esperei, porque eu tinha entregue a minha vida para o Criador, e então quando menos esperei, eu estava sem hemorragias, eu estava sem ferida, e o melhor de tudo, bispo, eu estava grávida. Que isso, senhora Alice? Verdade, bispo. E a senhora não foi operada? Não fui operada. Para consolo meu, graças, quando eu fiquei com um atraso no período, eu fui na farmácia, como as pessoas normalmente, antes de ir para o médico, fazem o teste de gravidez na farmácia. E como eu já estava nesta espera de 14 anos, eu fui para a farmácia. O período atrasou e eu fui para a farmácia fazer o teste. Então a senhora que me fez o teste na farmácia olhou para mim, já não me viu com aquela juventude de mãe, não é? E então veio assim triste com o resultado. Mas ela mal sabia que o resultado era uma explosão dentro de mim. Era a realização de mais um sonho. A senhora foi curada. Foi. A senhora foi devidamente instruída, motivada, sua autoestima estava elevada, sua autoconfiança estava fortalecida. Penso eu que o relacionamento conjugal estava maravilhoso. Lua de mel. Senhor Antônio, parabéns. É o senhor Antônio, não é? Sim. Parabéns pela fé do senhor, pela fé da sua esposa, por vocês terem buscado ao Deus vivo de forma inteligente, como nos ensina as Escrituras Sagradas. Hoje, o senhor desfruta de uma família maravilhosa. Senhora Alice, tem pessoas emocionadas agora. Aqui mesmo, eu podia escutar alguma coisa aqui, era a Nete aí, vibrando aí, soltando fogos. O Nete, chamou tua atenção? Não tem como, não é, bispo? Não tem como não chamar a atenção de uma história tão bonita quanto essa. Quer dizer, enquanto muitas estavam desacreditadas que na altura em que ela se encontrou grávida, né, fosse impossível, para ela foi possível. 14 anos depois. 14 anos. Quer dizer, o sonho permaneceu ali. Você lembra, internauta, você ouvinte, telespectador, que semana passada a gente falou várias vezes sobre o sonho? Quem pode sonhar, pode visualizar, e quem pode visualizar, pode sacrificar, e quem pode sacrificar, pode realizar o seu sonho. Lembra? A gente falou todos os dias. Está aqui, ó, 14 anos. Quando a pessoa sonha, por mais adversidade que ela enfrente. Sim, lutas, decepções, nãos, muitos nãos. A senhora escutou muitos nãos. Mas a senhora não abriu mão do seu sonho. Eu não desisti. Hoje a senhora, então, tem o maridão, tem 2 filhos. Tenho 2 filhos, uma com 34 anos, que foi mãe o mês passado pela segunda vez. Parabéns. De 2 meninas gêmeas. Parabéns, vovó. E de gêmeos agora. Gêmeas, tenho 3 netinhas. A senhora que queria filhos, a senhora, Deus lhe deu filhos e netos. E netas, recebeu além, né? Feliz, sim, muito feliz. O meu filho cresceu, desenvolveu dentro do centro de ajuda.
frequentando tudo, saudável, sem nenhuma sequela daqueles problemas que a senhora teve. Nada, bispo, tudo maravilhoso, uma rapazão. Porque nós sabemos, desculpe lhe interromper, que as mulheres que sofrem de hemorragias e acabam engravidando, depois os filhos sofrem as consequências, assim. Infelizmente, debilidade, problemas de concentração e outras coisas, problemas de saúde, problemas respiratórios. Não foi o caso dele? Não, graças. Ele desenvolveu sempre muito bem. Hoje tem 20 anos. Parabéns. A irmã tem 34, não é? Porque foram 14 anos de diferença. Um homem formado de 1,75 m, 70 quilos, faz desporto. É importante dizer, desculpe interromper, que existem muitas pessoas que estão a passar exatamente por isso. Pessoas que carregam dentro de si um problema que tem crescido dentro de você. Seja um problema de saúde ou um problema emocional. Não importa a sua condição ou a sua religião. Hoje mesmo, terça-feira, seja na nossa sede internacional, no bairro das Amendoeiras, pelas 15 horas, ou no centro de ajuda mais próximo de si, procure ajuda. Não permita que esse problema destrua você, vença você. Eu vou estar com vocês em São João do Estoril, na rua Sacadura Cabral, 102C. Senhora Alice, desculpa, o pastor lhe interrompeu, Bruno, mas hoje a senhora desfruta de uma família, de saúde, casamento. Sim. Maravilhoso. Maravilhoso. A saúde foi mesmo... Nunca mais eu tive problemas de saúde. Hoje a senhora goza mais de saúde, participando do centro de ajuda, das reuniões inteligentes e através da unção com óleo, do que propriamente quando jovem, recém-casada e mãe. Sim. Eu hoje posso dizer que os meus anos são menos do que eu tinha naquela altura. Entendi. Qual é o conselho da senhora para esse telespectador, ouvinte, internauta que está emocionado e feliz pela sua vitória e realização? Bispo, sem demora procurar o centro de ajuda, porque é ali que nós temos a solução, é ali que nós temos a nossa base, o nosso alicerce para seguir. Porque é ali que nos ensinam, é ali que nos dão a força, a coragem, tudo o que nós precisamos. É muito bom ouvir a senhora, não é? Não é bom ouvir a senhora Alice, uma pessoa que teve os seus sonhos ameaçados, a sua vida ameaçada, o seu casamento ameaçado, a sua família ameaçada, mas que lutou, fez uso das armas espirituais que eu falava ao início do programa, lembra? Ela sacrificou, porque exigiu da senhora sacrifício, perseverança, né? Unção com óleo. Foi muito importante a unção com óleo. A senhora mencionou várias vezes a unção com óleo. Exato. Qual é o centro de ajuda que a senhora frequenta, senhora Alice? Amadora. Amadora. Tem um ponto de referência? O Parque Central. Está aí. A senhora sabe o endereço? A rua Heróis da Aviação. Muito bem. Senhora Alice, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer ao senhor Antônio por ter apoiado a vinda da senhora aqui aos estúdios do programa Não Desista, que acabou de ajudar muita gente que estava prestes a desistir. Mas agora, ouvindo a senhora, eles estavam fazendo assim com um sonho. Agora que ouviu a senhora, eles fizeram assim de volta. Vem pra cá, sonho. Você é meu e eu não vou abrir mão de você. Essa palavra do não desista é mesmo não desistir nunca. Porque os problemas vêm, as lutas, mas com a nossa autoestima bem formada, nós conseguimos vencer essas batalhas. Muito obrigado, senhora Alice. Está aí. Você tem que ir ao lugar certo. O que eu vou ficar hoje com o conselho da senhora Alice é ir ao lugar certo. Buscar no lugar certo a ajuda necessária. Hoje, terça-feira, é dia de você ficar curado através da reunião intitulada Saúde Restaurada. Mas se você, telespectador, ouvinte, internauta, está a enfrentar problemas, por exemplo, além de na saúde, você está a enfrentar problemas talvez na família ou problemas espirituais, financeiros, então acompanhe agora a agenda semanal do Centro de Ajuda. A agenda semanal do Centro de Ajuda traz para si algumas propostas diárias que pode agora acompanhar. Terça-feira, na reunião da Saúde Restaurada, cuidamos da sua saúde ao longo de todo o dia. Dê um basta ao seu sofrimento. À quarta-feira, curamos o seu interior com palestras às 7, 10, 12 e 15 horas. E às 20 horas é a Noite da Salvação. Na quinta-feira é dia de reunião da família. Para si que vê a sua família cada vez mais distante, é uma boa oportunidade de participar. Sexta-feira, a reunião de libertação acaba com todos os males que bloqueiam os seus caminhos.
Para os adolescentes, o Centro de Ajuda tem um movimento especial todos os sábados às 16 horas. O Força Jovem Europa reúne jovens de todo o país e mostra a forma de ser jovem, mas com consciência. No sábado, o Centro de Ajuda também está de portas abertas para si que enfrenta problemas no relacionamento. A terapia do amor realiza-se nas principais cidades de Portugal continental e ilhas, pelas 19 horas, uma reunião voltada para quem quer ser feliz na vida sentimental. E no domingo, às 9h30, em todos os centros de ajuda, em especial no Templo Maior em Lisboa, Júlio Freitas realiza a reunião de Fé e Milagres. E às 15 horas não perca um tratamento especial de luz para iluminar os seus caminhos e arrancar todas as trevas em que tem vivido. Para além das palestras diárias no Centro de Ajuda, estamos a viver o Jejum de Jesus. Já sabe, não deixe de acompanhar os blogs e sites do Centro de Ajuda. Diariamente pode ler posts de motivação e crescimento interior. Se quiser mais informações sobre esta campanha e outros eventos do Centro de Ajuda, pode ligar para a linha Amigo 24 horas ou aceder ao site centrodeajuda.pt. Obrigado, Hugo, por nos manter informados. Só faltou mencionar o trigo, a espiga de trigo, que vamos estar a fazer uso neste domingo, o primeiro domingo do 7º mês, que vai ser dia 6, quando estaremos a consagrar os dizimistas e a dar a você um grão do símbolo da prosperidade, que é o trigo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E aquele que comer de mim vai ter vida e vida em abundância. Bem, nós vamos falar mais ao respeito, mas em todos os centros de ajuda, neste domingo, nós vamos estar a distribuir 1 grão apenas desse trigo consagrado à Santíssima Trindade. Você que recebeu o frasquinho com azeite, cabe você trazê-lo de volta para a gente colocar aí dentro desse frasquinho com azeite o símbolo da prosperidade. No Centro de Ajuda hoje nós vamos falar mais ao respeito. Nete, você tem muitos pedidos de orientação. Sim, inclusive, bispo, esse pedido que eu vou ler agora é de uma senhora que está passando por um problema que a senhora acabou de passar do testemunho. A senhora Alice. E ela tem uma dúvida, ela está grávida e diz que a gestação é de alto risco, porque tem problemas de hipertensão. Ela diz assim: o óleo que eu adquiri, eu posso usá-lo mesmo quando o problema foi provocado por mim? Sim. E ela diz assim, porque sabia que tinha que ter uma alimentação balanceada, mas fez a alimentação conforme ela queria. E ela diz assim: o óleo não é somente para problemas espirituais? Não, negativo. Deus cura tanto o físico quanto o espiritual. Tem um caso, por exemplo, daquele cego, fala o texto sagrado, que ele já nasceu cego e os discípulos perguntaram: então, quem foi que pecou? Foi os pais ou foi ele? Mas como que ele ia pecar se ele não havia nascido? Mas você vê, quando a pessoa manifesta uma fé religiosa, ela fica cega. E claro, não seria justo que os filhos sofressem consequência dos erros dos pais. Jesus disse: não foi nem os pais nem ele, mas ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus e o curou. Então, se o problema é físico ou espiritual, não importa. O importante é você usar a sua fé. Eu quero lhe dizer mais. Agora mesmo, pega um pouquinho deste azeite e coloca 3 gotinhas no seu copo com água. E a Nete já preparou o copo d'água dela. Bem, coloca 3 gotinhas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e depois você bebe. Você vai ver, vai fazer um bem, não apenas exterior, mas também interiormente. Para o filhinho dela que está ali. Vai ser alimentado devidamente, ele vai ser fortalecido. Com certeza. Essa água consagrada com óleo vai fortalecê-lo de forma que ele nascerá saudável. Está aqui o caso verídico. Veja que eu fiz a pergunta, senhora Alice, se o filho não nasceu com nenhuma sequela devido às grandes hemorragias, às complicações, os miomas e tantos aqueles outros problemas que ela mencionou, e que não, jovem saudável, grande, pratica desporto, sabe, cheio de vida. É isso que Deus faz. Deus não faz a obra pela metade. Vamos acompanhar o caso verídico da senhora Olívia, que fez uso do óleo, o óleo consagrado. Vamos acompanhar o seu caso verídico. Dona Olívia, qual era o problema que a senhora tinha antes de usar o óleo consagrado? Pastor, quando eu entrei na igreja, eu quase nem podia andar, porque eu tinha um sofrimento muito grande no útero. E foram muitos anos mais na cama do que pé. Andei por os médicos quase todos aqui na Madeira. Fui para o continente também, num médico, estive lá 3 meses a fazer um tratamento. Como nada resultou, fui para a África do Sul, um especialista que tinha lá, o meu marido mandou-me para lá, tive 6 meses. Eu estava tão saturada que até estive no manicômio 6 meses também.
E acontece que eu fazia vários tratamentos, o médico me metia gás lá para dentro, que saía tudo podre. Portanto, e depois o médico disse para mim, minha filha, explicou-me o tamanho do útero como era. E tu tens o teu útero do tamanho da cabeça de um recém-nascido. Abria uma infecção, e depois o tratamento fechava, depois abria o útero e nunca mais parava. E eu entrei aqui quase não podia andar. Então, com o tratamento espiritual, a unção com o óleo, então eu fiquei bem. O peso que tinha, tudo passou. Eu hoje sou nova. Está tudo renovado. Parabéns, senhora Olívia. Veja que ela buscou na Ilha da Madeira, ela veio a Lisboa fazer tratamento, foi à África do Sul, quer dizer, a senhora Olívia não mediu esforços, fez uso dos recursos que tinha, condições que tinha econômica, de buscar em diferentes lugares, em especialistas, mas que não resolveu, até que fez uso do óleo consagrado. Faça uso devido do óleo que chegou às suas mãos. E eu que não pude estar, e eu que não fui, paciência, daqui a 3 anos você vai ter outra oportunidade. Se você estiver vivo até lá, espero eu que sim, mas independente de você ter recebido óleo ou não, vá ao Centro de Ajuda nesta terça-feira. Nós vamos agora à obra social, porque a solidão procura justamente a solidão, é ou não é verdade? E quando as pessoas se apercebem que a solidão é a última companhia que lhe resta, o rosto entristece, a alma desvanece e um forte pesar parece querer invadir o pensamento, como nunca serei feliz, ninguém me ama, ninguém me quer. A senhora Fátima Figueiredo, não quis aceitar esse cenário deprimente, nem na sua mente, nem no seu coração. Veja agora esta reportagem sobre o Lar dos Idosos Universal, onde a senhora Fátima deixou de estar só e continua com um brilho, não apenas no olhar, mas um sorriso no coração, pois a idade avançada não tem que ser sinônimo de solidão. Foi manicure durante 35 anos, uma profissão que apenas deixou quando entrou para a reforma aos 70 anos de idade. Fernanda Figueiredo sempre teve uma vida autónoma e independente e o motivo que a fez vir para o Lar Universal não foi invalidez ou incapacidade motora. Aliás, Fernanda ainda hoje, com 84 anos, consegue fazer tudo sozinha. A sua higiene, comer, passear, costurar. Para ela, foi a solidão o motivo que a fez optar por vir para o lar. Quando vim para cá já estava reformada. Reformei-me praticamente aos 70. Mas depois fiquei sozinha, faleceu-me o último que tinha de família, o último irmão, fiquei sozinha. E então pensei nisso, não queria estar sozinha, e porque uma pessoa quando chega a uma certa idade não deve estar sozinha, e resolvi vir para aqui. Fernanda está há 17 meses no Lar de Idosos Universal e ainda hoje se lembra da primeira impressão que teve ao chegar aqui. Quando entrou aqui, o que é que achou? Achei tudo ótimo como eu pensava. Achei sim. Não tive nenhuma decepção, dei-me lindamente e estão todos aí assim que possam dizer o que eu estou a dizer. Podem confirmar. Em 17 meses que está aqui no lar, como é que é o seu dia-a-dia? O que é que costuma fazer? Olha, faço os bordados, vou arranjando unhas a quem precisa, e que a Liliana não pode, eu ajudo, e vai-se passando assim os dias. Continua, de certa forma, a exercer um bocadinho a sua profissão aqui também no lar? Exatamente. É isso. É bom. É para não esquecer. Estamos neste momento na sala de bordados do Lar de Idosos Universal, onde a dona Fernanda Figueiredo ocupa alguma parte dos seus tempos livres, não é assim? É verdade. E agora explique-nos o que é que está a fazer neste momento. Neste momento estou a bordar uma toalhinha de chá. Vou fazer aqui um bordadinho. E a ideia foi sua? O desenho é seu ou... Não. Isto foi encontrado ali assim guardado. Gosta de fazer estas coisas? Gosto. Porquê? Porque fui habituada a fazer um enxoval com bordadinhos. E sabe que estas bonecas e estes bordados vão começar a ser vendidos para vocês poderem fazer mais passeios, mais atividades. O que é que acha disso? Tudo aquilo que fazemos é para isso.
Acho ótimo, porque sabe muito bem no verão dar um passeiozinho. Então... E você deu muitos este ano também, não deu muitos passeios? Por acaso não dei muitos, porque nos dias que estavam marcados os passeios eu tinha que sair para o outro lado. Mas mesmo assim ainda fui 3 vezes, ou 4. Foi à praia? Chegou a ir à praia? Fui. Fui à praia parece que 2 vezes, ou 2 ou 3. E fui também dar um passeiozinho aqui mais perto. É bom, eu gosto de sair. Estar sempre ocupada, a exercitar o corpo, a passear, a ocupar a mente também é importante. Aí eu distraio-me imenso até só com a paisagem. Gosto muito. A Dona Fernanda e outros idosos do Lar Universal têm usufruído de instalações de qualidade, com amplas salas de estar, refeitório, camas adequadas a cada idoso, enfermaria, acompanhamento terapêutico, amplos espaços verdes, sala de ginástica, cabeleireiro e ainda ocupação de tempos livres que incluem vários passeios ao longo do ano. Mas tudo isto só é possível com a sua ajuda. Tornando-se um patrocinador, está a investir na qualidade de vida de cada um destes idosos. Contribua, porque pequenos gestos fazem toda a diferença. Senhora Fátima, um beijão no coração da senhora. A senhora, como sempre, elegante, seu cabelo penteadinho, pintadinha, sempre charmosa. E não esqueceu o brinquinho. Um forte abraço para a senhora e para todos vocês que nos assistem aí. Espero que não estejam acordados a esta hora da madrugada. Mas se desobedeceram as ordens, um beijão para a senhora, tá bom? E para todos vocês aí do lar. Bem, vamos agora a Portimão, vamos agora aproveitar o bom tempo e vamos agora ao sul do nosso país. O Rodrigo, responsável pelo trabalho evangelístico na região sul do nosso continente, tem ali a sua convidada, que é a senhora Zelda, que vai nos contar a sua experiência. Rodrigo, bom dia, senhora Zelda, seja bem-vindo ao programa Não Desista. Bom dia, Bispo, bom dia a todos. Bom dia. O tempo realmente tem estado bom aqui, mas na vida da Dona Zélia, um tempo atrás, o tempo estava péssimo, né, Dona Zélia? É verdade, estava horrível. Conte então para as pessoas qual era o problema grave que você enfrentou. Foi quando a minha filha nasceu. Passado 15 dias telefonam-nos, que ela fez o teste do pezinho em Portimão, como foi cesariana, telefonam-nos para irmos para Lisboa urgente, que tinham diagnosticado uma doença rara, que era a acidúria glutaria tipo 1. Então, para a gente entender, o que essa doença causa? Essa doença causa que a Beatriz não podia comer nada. Nada mesmo, eu quando digo nada é pão, peixe, massas, tudo. Só podia comer legumes e fruta. E tudo pesadinho à risca. Não podia nem ser mais nem menos. Tinha que ser mesmo ali no ponto. Se fugisse essa regra, o que poderia acontecer com ela? Se fugisse a essa regra, ela podia ficar numa cama como um vegetal ou de um momento para o outro nem estar aqui mais. Então, eu fico imaginando a cabeça da senhora com a sua filha recém-nascida ouvindo isso dos médicos. O que passava na sua cabeça? É assim, naquele momento, para mim, Deus tinha deixado de existir. Se quem devia de ter morrido na altura não era a Bia, era Deus. E eu sempre condenei, porque a Beatriz foi o nosso... A gente tem mais 2 filhos, mas é menina. A gente tem rapaz, é menina. E a Beatriz sempre foi ali a nossa princesa. E correu tudo bem naquela altura. Recebemos um diagnóstico daquelas, abriu-nos o chão mesmo. E ainda ficou muito tempo com essa doença? Durante 3 anos. Tinha medicamento controlado, além da alimentação controlada, ainda tinha uma medicação controlada também, visitas periódicas no hospital, todo o cuidado para não acontecer o pior com ela. Exatamente, tinha medicação controlada, quando era mais miúda íamos de 15 em 15 dias, depois quando ela já tinha 3 meses íamos de mês a mês, agora vamos de 3 em 3 meses para as análises só. E cura? Tinha alguma esperança dela ficar curada? Os médicos davam? Não, é uma doença rara, os médicos dizem que não tem cura, mesmo. Bem, e para resolver esse problema? Como é que foi? O que você fez para conseguir solucionar isso? Que pelo seu sorriso
já percebemos que ela já não tem mais essa questão. Não. Lancei-me na fogueira santa. Fiz o meu sacrifício pela cura da minha filha e deu resultado. Aí está ela come tudo, é uma menina muito alegre, é os olhos, é os meus olhos. Quando você chegou ao centro de ajuda, então, chegou com a sua filha com esse problema? Sim. E foi nesse período que estava a decorrer a Fogueira Santa? A gente entramos, passado 15 dias, foi quando a gente ouvimos falar na Fogueira Santa, que eu nem sabia o que isso era. Não. Mas mesmo assim você não se espantou diante da proposta, você entendeu que ali estaria a solução para aquela doença rara, para aquele problema impossível? Sim, a resposta estava no altar. Quanto tempo depois você já começou a ver o resultado positivo na sua filha? Olha, pastor, a fogueira foi dia 17 de julho. Tinham batizado, pois nesse mesmo dia que eu fiz o meu sacrifício, que descemos do altar, na festa a minha filha foi buscar uma azeitona. Que nem pensar ela podia comer. Mesmo nem pensar. Da azeitona veio o bolo, do bolo veio os lados, dos lados veio o sumo e assim sucessivamente. E ela? Ela está ótima. Não teve mais nada? Não teve mais nada. Olha, bispo, tá aqui, quem está acompanhando o programa, tem uma mãe aí no estúdio que já contou a sua história e aqui tem outra mãe. E é um alerta para as mães e avós e mulheres que estão acompanhando o programa, que têm problemas com os filhos e que estão desesperadas, pensando que não há mais uma saída para o seu problema. Existe sim a saída. A filha está aqui, mas ela está com vergonha, bispo. Ela está aqui saudável, curada, liberta, que bom, não é mesmo? Feliz. Qual é o conselho que você deixa para quem está acompanhando o programa agora pensando que está tudo perdido? Nunca está nada perdido, pastor. Eu aprendi que no fundo do túnel há sempre uma luz e essa luz é o centro de ajuda. Tá certo. Qual é o centro de ajuda que você participa? Lagos. Tem algum ponto de referência ali? A Rotunda das Cadeiras. Ali em Lagos, quem é dali conhece, não é? E se você me acompanha daqui de Portimão, mais precisamente, eu estaria aguardando por vocês, tanto nessa terça-feira, hoje mesmo, como no domingo, como também estaremos usando o óleo consagrado aqui e libertando você desse sofrimento. Em Portimão, é no Largo Julianes, lote A, mesmo em frente aos Correios daqui de Portimão. Eu estarei aguardando por vocês nessa terça-feira, às 3 da tarde. Senhora Zelda, muito obrigado pelo seu caso verídico. E parabéns pela sua fé corajosa de sacrificar em prol da realização do seu sonho. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço para a sua família e para todos vocês aí de Portimão. Obrigado. Rodrigo, certamente esse telespectador, este ouvinte, este internauta, que não vive em Portimão, não vive em Faro, não vive em Albufeira, não vive no norte, aí no sul do país, mas vive em uma outra região, no norte, no centro ou aqui na capital, mas que tem um familiar, conhece alguém que está doente, que está a sofrer e que vive aí no sul de Portugal. Então é responsabilidade sua informar da possibilidade do mesmo ir hoje ao centro de ajuda o quanto antes para ser ajudado. Muito obrigado a todos vocês aí do sul do nosso país. Agora é momento de oração, meus convidados já têm um copo com água. Espero que vocês também aí no sul tenham o seu copo com água preparado. Vamos falar com Deus. Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença e Te agradecemos pelos muitos milagres que o Senhor tem feito diariamente na vida das pessoas que têm Te buscado no centro de ajuda. Por meio do uso da fé inteligente, por meio do sacrifício, da perseverança, da sinceridade, o Senhor tem feito milagres extraordinários. Muito obrigado. Mas agora nós unimos a nossa fé para interceder por aqueles que ligaram para a linha Amigo 24 Horas e que estão desesperados. Receberam uma palavra amiga, um conselho, mas precisam de um milagre. Pessoas que estão nos escutar através de uma das muitas emissoras que estão a transmitir o nosso programa, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, como também telespectadores, internautas em um outro continente. Eu peço, meu Deus, remova esta dor, remova esta doença, esse mal-estar, que esta água venha lavar o sangue, os ossos, os tendões, os nervos e venha trazer saúde ao doente. Que a minha voz seja como fogo a queimar, a queimar, a queimar, a queimar o mal que
que entrou neste corpo, nesta vida, através da mágoa, da idolatria, da prostituição, da mentira, do fanatismo, da incredulidade, da malícia. Eu não sei como o mal entrou, mas uma coisa eu sei: este mal vai sair agora, em nome do Senhor Jesus. Saia deste corpo, força do mal, saia desta mente, energia negativa, saia deste coração, tudo aquilo que não presta. Pois em nome do Senhor Jesus eu declaro esta água consagrada ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Beba, participemos juntos. Receba o toque de Deus, pois Ele envolve o seu corpo, como também o seu ser. Receba força, saúde, ânimo, coragem, pois Deus Ele não desistiu de si. E nós, do Centro de Ajuda, tampouco desistimos de si, mas lhe valorizamos como ninguém o fez até então. E você que crê, diga: eu creio. Então respire fundo, olhe para mim. E você que nos assiste através de uma das emissoras ou através do yurdtv.eu, receba a energia de Deus para lutar e vencer todos os seus problemas. Esta linda canção eu quero dedicar a todos vocês que estiveram pela primeira vez no Centro de Ajuda no domingo passado. Milhares de pessoas, não apenas aqui em Portugal, mas em toda a Europa. E logo a seguir eu volto me despedindo aqui dos meus convidados em estúdio. Quando tudo parecer acabado e sem força já não dá pra caminhar, a tristeza, a solidão são companhias. Mesmo assim você precisa acreditar. Não se lembra do que aconteceu com aquele coxo que ficava ali sentado a mendigar, esperando de alguém uma saída, mas com certeza no outro dia voltar. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Pois sim, o que eu tenho eu te dou. Fé, coragem, ânimo, pois você não está só. Chegamos aos minutos finais da nossa participação. Eu quero agradecer mais uma vez a senhora Alice, que está aqui em estúdios. Muito obrigado e um forte abraço ao seu esposo, o senhor Antônio. Tá bem? Quero agradecer também ao Bruno e a Anete. Você hoje, terça-feira, tem a oportunidade de buscar em Deus o seu milagre. Nós vamos procurar agora saber, através aqui da produção do programa Não Desista, como será o programa de amanhã. No próximo programa Não Desista, aprenda com os erros e decepções que tem suportado na sua vida. A Ana Jorge estará em estúdio para revelar como superou uma depressão que durou 23 anos e como lidou com a epilepsia do filho. Poderá assistir ao programa através da yurdtv.eu, Rádio Positivo e Rede Record. Além disso, iremos até ao Funchal para aprender com a Maria Nélia como superar problemas na família e na saúde. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom dia. Desfrute do mesmo em família, com saúde e paz. E você que está a participar da campanha de Israel, pegue em mãos a sua arca da aliança. Você que vai sacrificar pela realização do seu sonho, prepare-se, porque nós vamos clamar por si agora mesmo, juntamente com centenas e milhares de pessoas. São mais de 50 mil pessoas agora a clamar em prol da realização do seu maior sonho. Até já! A maior campanha de fé de todos os tempos. Um templo extraordinário.
instituiu o altar e os sacrifícios. O altar representa Deus, o sacrifício representa o sacrificante. Por que a maior campanha? Porque será realizada no Templo de Salomão. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E pela primeira vez na história da Universal, o Bispo Macedo e bispos de todo o mundo estarão unidos em uma só fé, em um só Espírito, no maior altar de Deus aqui na Terra. América do Norte, Bispo Paulo. Europa, Bispo Júlio. América do Norte, Bispo Romualdo. África, Bispo Marcelo Pires. América do Sul, Bispo Djalma. Ásia, Bispo Randal Filho. A maior campanha de fé de todos os tempos, no Templo de Salomão, Centro de Ajuda. Acreditamos em Si como ninguém. Nós estamos aqui com todos os pastores e esposas, o senhor Bispo Júlio. Aqui estamos representando você, obreiro e obreira. Claro, costumamos dizer que o obreiro é o nosso braço direito. Isso é algo comum. Você vestir o uniforme, você trabalhar nas reuniões, evangelizar é algo comum. E coisas comuns também acontecem na vida do ser humano, mas você está satisfeito que aconteça coisas comuns na sua vida? Nós estamos buscando algo fora do comum. E o que é algo fora do comum? É algo extraordinário. Senhor Bispo, essa campanha no Templo de Salomão é para acontecer isso, coisas extraordinárias. Por isso que a fé viva, a fé sacrificial, ela provoca uma revolta, uma indignação, porque a Arca da Aliança já estava dentro do templo, mas a glória de Deus, o extraordinário, não havia ainda acontecido, até que Salomão fez até o que os sacerdotes não haviam feito. Ele fez sacrifícios. Ele não fez sacrifício no singular, mas sacrifícios extraordinários. Foram 22 mil bois. Imagine só. Depois foram 125, penso eu, ou mais, ovelhas. Ele encheu aquele altar de sangue, de vida, de sacrifício e voluntário, porque ele queria também o extraordinário. O que ele queria era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando ele recebeu, ninguém foi tão grande e jamais será como foi Salomão. O próprio Deus falou: não houve antes de ti e não haverá depois de ti. Então, se o obreiro diz: bem, eu já tenho a Arca da Aliança, eu já tenho uma aliança com Deus, já tenho a presença de Deus, o Espírito Santo está em mim, eu me libertei, Jesus me curou, abençoou a minha família, me deu um trabalho, me deu uma empresa, eu estou satisfeito, parabéns. Mas saiba que a glória de Deus, o extraordinário, ainda não aconteceu. E não aconteceu porque faltou da sua parte sacrifícios extraordinários. Você não pode se contentar com o comum, você não pode se contentar apenas com o básico. Você, como eu, temos que buscar o extraordinário para impactar as pessoas ao nosso redor, para impactar a sociedade, impactar a família, impactar os incrédulos, impactar o mundo, como essa construção magnífica do Templo de Salomão que impactou a humanidade. Todos se opuseram, mas ninguém pôde detê-la, porque a mão de Deus estava, o poder de Deus, a presença de Deus está aonde há sacrifício,
onde há obediência, onde há determinação, onde há revolta contra a injustiça. Revolte-se, obreiro. Revolte-se, você colaborador, você evangelista, você membro do centro de ajuda. Revolte-se em ver a sua vida em uma tenda, em ver a arca da aliança, um Deus tão grande, poderoso, maravilhoso, magnífico, extraordinário, em uma vidinha limitada. Não aceite isso. Revolte-se e vá para o templo. Faça o extraordinário, porque Deus vai lhe surpreender, como surpreendeu a Salomão e a todos que presenciaram a sua atitude, que talvez não apoiaram, mas depois que viram o que aconteceram, tiveram que se dobrar, não apenas para Salomão, no seu testemunho me refiro, mas sobretudo para Deus. E o senhor veja que o reinado de Salomão não foi qualquer um, foi um reinado em que o senhor mesmo referia-se agora, causou impacto. Causa impacto quando nós vamos para o altar e fazemos o pacto. Se você quer que o seu ministério cause impacto, só há um jeito, fazer um pacto através do sacrifício. Porque ministério há muitos. E às vezes o obreiro tem o seu ministériozinho, sua vidinha, seu casamentozinho, sua famíliazinha, o seu dinheirinho, o seu empreguinho, o seu saláriozinho. É tudo diminutivo na sua vida. Agora, para acontecer o extraordinário, o impacto, você tem que então nesta campanha fazer o extraordinário. E assim com certeza vai acontecer na sua vida, no seu ministério, o extraordinário também. Muito bem, então nos vemos no Templo de Salomão por meio do sacrifício ou nas nuvens. Em o nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor Espírito Santo envolva agora a mente e o coração de todos aqueles que creem em seu sonho. O Senhor nos tem dado o poder de sonhar e o poder de sacrificar para que os nossos sonhos sejam realizados. E esta pessoa que subiu no teu altar, que pegou a arca da aliança e fez um voto de sacrifício voluntário a Ti, Deus vivo, Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Nós o fizemos porque cremos. Cremos que o Senhor vai fazer o que o dinheiro não pode comprar, o que os especialistas, os médicos não puderam curar, diagnosticar, tratar, o que os professores, as universidades não puderam ensinar, o que os políticos não puderam prometer e nem cumprir, o que as religiões, as seitas evangélicas ou a religião tradicional romana não puderam pregar, prometer. O Senhor vai fazer o que a família, por mais que ame, por mais que queira o bem desta pessoa, não pôde realizar. O Senhor e só o Senhor, Deus, pode fazer o que as experiências, o que a fama, o que a moda, as joias, as viagens, os prazeres desta vida não pode nos proporcionar. O milagre, o milagre, o milagre. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que agora este sonho que será levado ao maior altar espiritual do mundo venha então se tornar realidade. Quando chegue ao altar espiritual, ao altar do Templo de Salomão, este sonho, ainda que considerado pela família, considerado pelos advogados, pelos professores, pelos diretores de banco, ainda que considerado pelas religiões ou pelo próprio como impossível, que o Senhor o torne possível, porque o sacrifício para Ti prova a nossa fé, prova que a nossa crença em Ti não é mental, não é verbal, não é emocional, mas é real, é viva. Por isso, meu Pai, aqui agora nós clamamos a Ti, clamamos em favor de todos que estão a sacrificar em prol da realização de um sonho na saúde, de um milagre, sim, em prol, meu Deus, do milagre que só o Senhor e mais ninguém pode fazer e que proporcionará alegria, união familiar, realização profissional. Este milagre proporcionará a esta pessoa razão de viver. Por isso, meu Deus, entregamos a vida das milhares de pessoas que clamam conosco nesta madrugada. Somos mais de 50 mil pessoas na Europa a Te invocar, a Te buscar em prol do sobrenatural.
Por isso nós estamos a sacrificar também o extraordinário. Agradeça a Deus, amigo, amiga. Clame a Ele aí agora de acordo com o seu sonho. Seja o seu sonho familiar, sentimental, profissional, físico, espiritual. Seja o seu sonho, qual for, o mesmo foi dado por Deus e Ele ouve você. Receba a certeza de que você não está só. Receba a convicção de que o seu sonho será realizado. E você que crê, diga: eu creio. Graças a Deus. Muito bem. É com alegria que nós estamos aqui e dizemos a você, telespectador, a você ouvinte que clamou, que está a clamar conosco, esta arca da aliança diante de si, ou aí agora em suas mãos, é o sinal divino para si de que Deus, Ele não desistiu de você e jamais desistirá. Você crê na realização do seu sonho, deste maior sonho que você tem? Se você diz sim, então você vai fazer o seu voto de sacrifício voluntário e no dia 13 de julho você vai apresentar, você vai tirar uma fotografia, por exemplo, ou desenhar, descrever o seu maior sonho e trazer dentro desta arca da aliança juntamente com o seu sacrifício voluntário, que será um sacrifício extraordinário. E isso no dia 13 de julho, porque nós vamos levar o seu maior sonho ao maior altar espiritual do mundo, ao Templo de Salomão. Diga comigo, repita comigo: assim como a minha fé inteligente me faz imaginar meu maior sonho, eu vou fazer o meu maior sacrifício pelo extraordinário no dia 13 de julho, no altar do Deus vivo. Você falou bem, você falou certo. Agora escute, vocês já tentaram de tudo, já fizeram de tudo para o seu sonho ser realizado, mas não aconteceu, não foi realizado. E por quê? Ouça com atenção. Se você fizer o seu sacrifício extraordinário, o seu sonho será realizado através desta campanha de Israel no Templo de Salomão. Deus não está a brincar, nós não estamos a brincar com a sua vida e muito menos com o seu sonho. Todos que tiveram o seu sonho realizado por Deus foi porque sacrificaram para Deus, porque era um sonho e não um desejo. Eles então fizeram de tudo, geraram o seu sacrifício, foram para o altar do Deus vivo. E claro, quando se tem um sonho impossível, então se requer um esforço, um sacrifício extraordinário para o Deus vivo. Se você fizer o seu sacrifício extraordinário, o seu sonho, seja ele qual for, na saúde, na família, no casamento, na vida sentimental, na vida espiritual, o mesmo será realizado também. Não aceite, telespectador, você ouvinte, internauta, não aceite que o seu sacrifício seja menos que os anteriores que você já fez. Estipule uma meta que exigirá de si um esforço extraordinário para o Deus vivo, porque é isso que vai chamar a atenção de Deus. Não aceite oferecer para Deus o que nem você aceita como mínimo. Imagine você oferecer para Deus o mínimo do que você ofereceu para o médico, para o advogado, para a família, para os seus prazeres. Por favor, faça a sua parte. Faça o extraordinário no altar do Deus vivo, no maior altar espiritual, no Templo de Salomão. E o seu sonho será realizado. Fiquem bem, tenham um bom dia. Amanhã voltaremos clamando por si mais uma vez, em especial e especialmente por aqueles que estão a gerar o seu sacrifício, um sacrifício extraordinário nessa campanha de Israel, nesta feita no maior altar do mundo, no Templo de Salomão, o Templo do Deus vivo. Até amanhã.